Está com a palavra, Amália. Bom, então vamos lá. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o concretismo brasileiro. Por volta dos anos 50, 60, essa corrente começou a se manifestar por aqui, e o nosso contexto artístico, naquele momento, ainda tinha os resquícios dos modernistas, Portinari, Volpi, a brasilidade vindo como mensagem, os esquemas tradicionais de representação. E o concretismo vem como um salto muito grande que vai do figurativo para o abstracionismo. Como causas, a gente teria um incentivo da iniciativa privada, a abertura de museus e bienais, Mondrian, da Bauhaus, que tinha uma forte influência nas tendências construtivas. Então, esses artistas do exterior começaram já a influenciar o nosso contexto nacional, né? Então, no Brasil, a gente teria, naquele momento, né, o Brasil, o país do futuro, a construção de Brasília, e a geometria, que vinha do concretismo, passava a ideia de universal. Arte ao lado das realizações práticas. Na Bienal de 51, o primeiro prêmio foi para Max Bill, que era um suíço, designer e artista plástico, e um dos nomes mais importantes do concretismo. Então, o que vem a ser arte concreta? Arte universal, geométrica, matemática e não representativa. Arte sem formas orgânicas ou sensuais. E acabar com a fronteira entre escultura e pintura. Na sequência, o neoconcretismo, né? Que vai se insurgir contra o mecanicismo e o racionalismo matemático do concretismo. O foco é no Rio de Janeiro, a proposta, elementos subjetivos e orgânicos dentro da não representatividade. Enfatiza os aspectos conceitual, abolir a distância entre arte e vida. Artistas neoconcretos seriam da classe média alta, sem pressão de mercado. Marginalização inviável para os concretos. Desracionalizaram as linguagens geométricas. A gente vai ver um pouquinho isso nas obras da Lígia. Então, aqui a nossa artista. Quem foi? Lígia Clark, foi uma importante desenhista, escultora, professora universitária e pintora brasileira do século XX. É considerada uma das principais artistas plásticas da arte conceitual e da arte concreta, concretismo no Brasil. É conhecida por suas inovadoras e criativas instalações e obras de arte interativas. Um pouco da biografia da Lígia Clark. Nasceu em 20, morreu em 1988. Nasceu em Belo Horizonte, desenha com intensidade na infância e adolescência. Aos 18 anos se casa, tem os 3 filhos e se muda para o Rio de Janeiro, onde começa a estudar pintura, sendo orientada por Burle Marx. De 50 a 52, ela viveu em Paris com os filhos e estudou com pintores vanguardistas, Fernand Léger, Isaac. Sua primeira exposição individual ocorreu em 52, em Paris, no Instituto Endoplastique. Foi uma das fundadoras do grupo Neoconcreto e participou da primeira exposição neoconcreta em 59. Nesse período, começou a introduzir em suas pinturas uma força tridimensional, criando telas que parecem querer extrapolar a superfície plana. Aos poucos, foi substituindo a pintura pela escultura, fazendo experimentações com objetos tridimensionais. Entre 70 e 76, retorna a Paris, onde viveu e lecionou na Faculdade de Artes Plásticas Saint-Charles da Sorbonne.
Nesse período, o seu trabalho se afastou da produção de objetos, voltando-se para experiências corporais. Em 76, ele já volta ao Brasil e se dedica a estudar sobre as possibilidades terapêuticas da arte sensorial e dos objetos relacionais. No final de sua vida, a artista passou a considerar seu trabalho alheio à arte e mais próximo à psicanálise. Sua obra ganhou reconhecimento internacional e seu trabalho está exposto em importantes museus pelo mundo, como o MoMA, em Nova York, e no Pompidou, em Paris. A obra. A primeira fase de sua obra, a pintura. Gente, está muito rápido? Não. Tá bem, tá bem. Tá bom? Tá bom. A primeira fase de sua obra, a pintura, teve início no Brasil e logo recebeu forte influência europeia no período em que Lígia morou em Paris. Estudou com importantes pintores vanguardistas e envolveu-se com a obra de Piet Mondrian, influência marcante em sua trajetória. Aqui algumas obras. Então, vocês podem perceber que ela sai do figurativo e vai para o concretismo, transformando usando mais as figuras geométricas, né? Nessas pinturas que são na primeira fase da sua trajetória. Na sequência, ela já vai simplificando, e aqui a gente vê realmente uma forte influência de Mondrian, né? Com esses trabalhos, ela ganhou prêmios importantes, inclusive no Salão do México, ela ganhou um primeiro prêmio, e essas obras também foram vendidas com valores muito altos na época em que elas foram realizadas. Agora, no segundo período, já acontece a Lígia se aproximando do neoconcretismo, onde ela começa os estudos tridimensionais, a manipulação de formas e a criação de objetos abstratos geométricos. Desenvolveu uma pintura construtivista com o uso do branco e do preto. Utiliza tintas industriais e placas de fórmica em seus quadros para criar efeitos de profundidade, brincando com a percepção do espectador. Isso já foi muito inusitado na época, o uso de materiais diferenciados. Mudou a natureza e o sentido dos quadros, estendendo a cor até a moldura, simbolizando a quebra do distanciamento entre a arte e o espectador. É o que a artista denominou de linha orgânica. Gradativamente, seu interesse se volta para a tridimensionalidade. Então, na sequência, ela já vai produzindo algumas inovações, quais sejam eliminar as molduras e criar uma nova abordagem em cima daquilo que vinha vindo no concretismo. Então, ela começa com inovações no que se refere ao neoconcretismo. Essas são as superfícies moduladas que ela foi criando e que vão dando curiosidade para o espectador, porque ele pode visualizar vários espaços e várias formas de profundidade. E a Lígia foi muito produtiva, ela tem muitas obras, e todas assim muito interessantes, dentro dessa proposta, por exemplo, de superfície modulada. São muito interessantes todos os quadros que ela fez. Então, vocês percebem que tem a coisa da profundidade acontecendo com materiais bem diversificados. Na sequência, ela rompe o espaço bidimensional,
levando a pintura para a terceira dimensão. Ela vinha experimentando composições nas quais trabalhava com a noção de espaço, como no caso de Casulo, em 59. Essa obra é feita em metal e fixada na parede. Ela já começa a usar outros tipos de materiais. A composição apresenta elementos que se dobram, saindo, portanto, do campo bidimensional e atravessando o espaço, criando lacunas e áreas internas. Pode-se dizer que esse trabalho desdobrou-se no ano seguinte na série Bichos, que são as obras mais significativas da carreira da Ligia. Então, os casulos seriam quadros ainda na parede, mas já com um material bem diferenciado, seria ferro, aço, alguma coisa, e que se movimenta para a bidimensionalidade. Seu próximo passo é romper a separação entre objetos artísticos e o público. Ligia cria bichos, estruturas móveis, feitas com chapas de metal e dobradiças que devem ser manipuladas pelas pessoas. Nessa fase, a interação entre espectador e arte torna-se parte da obra. A partir daí, sua produção se alicerça na ideia de que o artista é um propositor de situações e não o criador de obras fechadas. Então, aqui, ela foi uma pioneira no que se refere à arte participativa. Ela acreditava que o espectador, a pessoa que vai observar a obra de arte, teria que sair da passividade e poderia entrar em relação com a obra. Por isso que ela se coloca como uma propositora. E essa série Bichos, ela cria com essa intenção de que a pessoa que vai apreciar a obra vai também fazer parte da obra. Então, aqui é um modelo de bicho, no caso, né? Explicando um pouco melhor, né? Em 60, ela inicia uma série de obras intitulada Bichos, que foram muitos, talvez mais de 70. Esses são talvez os trabalhos mais conhecidos da artista, homenageada com o prêmio de melhor escultura nacional na 6ª Bienal de São Paulo. As obras consistem em placas de metal unidas por dobradiças, as quais podem ser manipuladas pelo público com o objetivo de criar novas formas, explorando diversas possibilidades, mas ainda assim contando com alguma resistência do próprio objeto. Para entender os bichos, podemos analisar a própria fala da artista. É um organismo vivo, uma obra essencialmente atuante. Entre você e ele se estabelece uma integração total, existencial. Na relação que se estabelece entre você e o bicho, não há passividade, nem sua, nem dele. Alguns modelos de bichos. A criatividade dessas formas e do movimento dessas formas é uma coisa assim que eu considerei fantástico. São muitas as obras e todas com muita criatividade e muita beleza também, né? E todas com esse propósito, né? Da participação do espectador. Eu trouxe algumas fotos para vocês verem. Aqui a gente vê uma pessoa manipulando e criando uma nova forma através da sua forma de manipular. Essas obras se constituíram de diversos tamanhos e com diversos materiais também, mas sempre com essa mesma proposta, de que a pessoa possa manipular.
E ali já ficou muito conhecida com essa coleção de bichos, e no mundo todo muito reconhecida e muito valorizada como uma inovação no campo da arte. Até esculturas foram feitas com esse tipo de desenho e de materiais diversos. Aí, na sequência, uma outra proposta seriam os trepantes, que são esculturas flexíveis, feitas em metal e também com outros materiais como borracha. Esses objetos são em formato de espirais, que se entrelaçam e podem ser apoiados em várias superfícies. A ideia de Lígia era criar obras livres e orgânicas, que pudessem ser inseridas no espaço de forma a explorar as múltiplas possibilidades sem a necessidade de um suporte específico. Então, se quebra novamente aqui a ideia de que a escultura é algo fixo. Essa escultura ela pode ser pendurada na parede, ela pode ser colocada das formas mais criativas que as pessoas encontrarem o seu jeito de lidar com elas, né? E então também é uma inovação no que se refere à proposta de esculturas, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer com relação aos bichos é que eles foram reproduzidos de muitas maneiras, com muitos materiais, e até hoje são vendidos nos museus como reprodução da arte da Lígia na criação dos bichos. Na continuidade, né? Aqui a gente já está chegando na última fase da artista, que a experiência torna-se o foco principal, sempre vinculada às sensações e ao campo psicanalítico. Ela passa a propor happenings e performances que exigem a participação do público ou instalações imersivas de forte carga psicológica e simbólica. A partir de 76, a artista utiliza seus objetos relacionais em práticas terapêuticas. Ela sugere que seus pacientes recuperem a memória do corpo a partir de sensações criadas por diferentes materiais. Aqui é uma continuidade da proposta da artista no sentido de sensibilizar as pessoas nessas vivências que ela oferece, para que elas possam aproveitar cada vez mais a possibilidade de usufruir da arte. Eu acho que a primeira intenção seria essa, de trabalhar o sensorial para que as pessoas pudessem se sensibilizar cada vez mais para apreciar a arte, para realizar a arte também, nessa linha da proposta da participação, e que o quanto a arte pode ajudar a evolução do ser humano, em termos do autoconhecimento, em termos de capacidade de relacionamentos e envolvimentos, e de ter uma vida mais saudável, emocionalmente falando, né? Agora, a artista foi se aprofundando nesse movimento e um pouco saiu do aspecto só da arte e foi para o aspecto da saúde mental. Então, ela também deixou de se considerar artista e era apenas uma propositora, onde ela estaria fazendo um trabalho voltado também para a linha psicológica. Então, eu trouxe algumas atuações dela dentro desse caminho que ela foi trilhando e que ficou ali entre a arte e a psicologia, né? E a psicanálise. Então, uma das propostas seria Caminhando, que é uma obra em 64, que ela manipula uma fita de Möbius. Os engenheiros talvez até conheçam já essa fita, eu não soube entender muito bem,
que após ser torcida e unida pelas suas pontas, forma um objeto que representa o infinito. A artista faz recortes e convoca o público a fazer o mesmo exercício. A obra acontece pelas mãos do público, que deixa de ser espectador e passa a ser agente da ação, participando então de uma experiência onde pode refletir sobre questões pertinentes à sua própria vida. Então, essa fita ela vai ficando cada vez mais estreita, e, de uma certa forma, simboliza o caminhar pela vida até o envelhecimento e o que representa o caminhar pela vida, vamos dizer assim, né? Isso depois poderia ser comentado sobre o que foi a experiência, ou como cada um viveu essa situação. Uma outra atividade que ela propunha é o labirinto, né? Uma instalação formada por uma estrutura de 8 metros e que a pessoa entra como se fosse um túnel, né? E faz um percurso e os ambientes simbolizam as fases do surgimento da vida. Seria desde o nascimento até a morte, uma coisa assim. Vou passar meio rápido, porque isso não é bem o nosso objetivo. Outro é o eu... Não, peraí, voltou. Aqui, o eu e o outro. As peças macacões são feitas com materiais como plástico, borracha, espuma, né? E foi a maneira que a artista encontrou de proporcionar uma experiência investigativa entre as pessoas que se disponibilizam a participar da vivência. Isso porque há cavidades nas vestimentas onde se pode explorar com as mãos o corpo de outra pessoa. Então, precisa ter coragem para viver situações onde se expõe, né, ao contato físico. Máscara, abismo com tapa-olho. Faz parte também do grupo de trabalho no qual a Lígia propõe que o público se coloque em situações incomuns por meio de objetos sensoriais criados por ela. Bom, finalizando, desde que decidiu abandonar Belo Horizonte e sua tradicional família de juristas para se dedicar à arte, a Lígia não parou de revolucionar, abrindo novas perspectivas para a arte contemporânea brasileira. Tentando superar os limites entre obra e vida, rejeitou a ortodoxia do concretismo, fundou o neoconcretismo, experimentou a body art, adentrou a arte plurissensorial e, vivendo no limiar entre a psicanálise e a expressão artística, abdicou do próprio rótulo de artista, exigindo ser chamada de propositora. A obra dela é considerada múltipla, complexa e desafiadora. 30 anos após sua morte, continua sendo uma das artistas mais comentadas e influentes da arte contemporânea no Brasil e no cenário internacional. Instituições como o Museu de Arte Moderna de Nova York, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Pinacoteca, Arte Moderna do Rio, apresentaram grandes mostras retrospectivas de sua obra nas últimas décadas. O nome de Lígia Clark vem sempre à tona quando se fala da participação do público na quebra de paradigmas e sobre a relação arte-vida. Existe uma associação, que eu estou aqui para que vocês possam recorrer se tiverem curiosidade, que realiza um importante trabalho de acervo da obra da Lígia. A instituição é responsável pela catalogação de todo o material produzido pela artista, o qual é disponibilizado para pesquisadores, tanto no Brasil como no mundo. O acervo conta com mais de 6.000 imagens e 15.000 documentos, entre textos, cartas e publicações acadêmicas. E também promove e organiza eventos e exposições sobre a artista. E terminamos. Muito legal. Excelente. Danada essa Lígia, hein?
Voltamos? Muito bom. Ela é muito impressionante, a Lígia, né? Muito bacana, muito legal. Incrível. O Amália, me diz uma coisa. Você sabe, aqui em São Paulo, se há quais são os museus que têm algumas obras delas acessíveis à manipulação? Ou No seja, MASP eu sei que tem. e dá para mexer na obra? Eu não sei como está hoje, mas Porque, eu sei que tem. olha, Na eu achei... Pinacoteca também tem. Na biblioteca? Pinacoteca também Na tem. Pinacoteca. É. Não, eu achei muito interessante. E, por sinal, esse tipo de arte, eu tenho curiosidade de não só ver, como também de mexer, porque eu tenho uma curiosidade enorme de saber se a obra de arte, como a obra de arte mexe com a pessoa que a vê, e nesse caso, como ela mexe com a pessoa que a manipula. Você é psicóloga? Não, sou assistente social. Ah, tá. Não, eu pensei que você fosse psicóloga, porque eu achei um negócio realmente interessante. Eu acho que, por exemplo, as cores dos quadros são uma coisa que talvez, apesar de não ser uma ciência exata, a cromoterapia poderia explicar. Agora, esse fato da pessoa poder manipular a obra realmente me desperta curiosidade. Eu gostaria de ir e mexer para ver, pelo menos para saber a que sensação eu tenho, se é que eu tenho alguma sensação ou não. Realmente eu acho um negócio formidável isso daí. E Então, parabéns Roberto, pela apresentação. Achei interessante. Ela fez os móbilios também, né? Ou não? Eram os trepantes. É muito legal. É muito Então, interessante. Roberto, eu sou assistente social, mas sempre trabalhei com recursos humanos e basicamente com treinamento, com grupos. Então, eu estudei Legal. bastante psicologia. E Isso. depois eu fui fazer uma especialização em arte-terapia. Uhum. Ah, é? E a arte-terapia, ela faz justamente isso. As pessoas, mexendo com arte, elas podem efetivamente se autoajudar no seu crescimento pessoal. Então, a arte é um Bacana. recurso fantástico como crescimento pessoal. Olha, eu acho isso fantástico. Eu sou um cara meio que materialista. Eu acabei sendo engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico eu acho que é o cara mais racional que existe, né? Mas eu tenho curiosidade. Realmente existe vida inteligente fora da engenharia mecânica. Uhum. Só que eu não entendo muito e gostaria de conhecer. Eu realmente tenho essa curiosidade. Muito legal. Então, eu acho que agora que a pandemia está nos dando uma folga, a gente Uhum. podia organizar visitas a museus que a gente possa ir junto. Isso Sem seria dúvida, eu muito acho legal. gostoso. E uma pessoa que você já tem alguma experiência, porque nem é o caso de você que fez esse trabalho de pesquisa para apresentar essa obra, eu acho muito legal. Eu só queria, só dando continuidade, falando aí, vocês sabem que eu não gosto de falar, né? Mas agora eu estou me esforçando nem um pouco. Não, mas eu me esforço, vou tentar aqui falar um pouquinho. Eu aproveitando que atualmente tem no Museu da Imagem e do Som, está tendo uma exposição sobre como é que chama? É o Portinari. Portinari, desculpa, me deu um branco aqui, sobre o Portinari. Então, eu resolvi pesquisar um pouco sobre o Portinari e acho um artista fantástico, tanto que eu ia fazer uma apresentação daqui uns dias e eu resolvi tirar essa apresentação que ia fazer daqui uns dias e falar alguma coisa sobre Portinari. Não que eu conheça, mas exatamente por ele estar disponível, eu acho legal alguém falar sobre pessoas que estão disponíveis para a gente ver, e todos nós, ou juntos ou separados, depois irmos visitar essas exposições. Eu acho que é um negócio que é uma oportunidade única que a gente tem. Nós que moramos em São Paulo e as pessoas que moram no Rio, que têm mais acesso a museus e exposições, eu acho um negócio fantástico a gente poder fazer aqui entre nós. Quando eu faço uma apresentação pobre, é uma pesquisa, mas serve como chamariz para a gente verificar, ver essas obras. Por exemplo, o caso do Portinari. O caso do Portinari eu fui muitas vezes
no museu, ver as obras do Portinari, no MASP, principalmente. Poxa, eu achava fantástico, mas agora que eu aprendi um pouquinho, eu acho mais bonito ainda. A gente sabe as raízes de como ele conseguiu, ele saiu para fazer essas obras. E no caso específico teu, Amália, fica essa minha curiosidade. Tem a casa do Oscar Americano, que fica aqui no Morumbi, no início, no Morumbi, depois da Avenida Cidade Jardim, tem na Rua Oscar Americano, né? A casa dele é muito interessante, tem um monte de obra do Portinari lá na casa. Ah, é? Não sabia. O que eu sei é que o Portinari, falando agora especificamente, saindo um pouquinho do tema de hoje, mas o Portinari, ele, ao longo da vida dele, ele fez mais de 5.000 quadros, quer dizer, um absurdo da quantidade de quadros. E desses 5.000 quadros, não chega a 10% as obras que estão expostas. O resto, mais de 90%, está em coleções particulares. Essa do Oscar Americano, por exemplo, tem várias obras dele lá. Então, é isso aí. Mas desculpa, eu tomei teu tempo, Amália, aí para fazer propaganda. Desculpa. Eu fiquei muito impressionada com a quantidade das obras da Lígia. É impressionante o quanto ela produziu. E a coragem dela, né? De ir buscando caminhos alternativos, e investigando, testando, tentando coisas novas. Muito legal. Ela usou também tecido, né? Muito. Ela usou também tecido, né, na época. Ela fez umas línguas, né? Legal. Agora, você sabe onde fica essa Associação Cultural Lígia Clark, Amália? Fica na internet. Ah, é na internet, não é um espaço que físico. Interessante. Legal. Você poderia... Você tem o link dessa associação? Se pudesse colocar, seria legal depois no grupo. Eu coloco no grupo. Isso, seria muito legal. Coloca sim, porque é um negócio legal, a gente tem acesso. Muito bacana. Fantástico. Muito bom. E tem o site oficial também dela, que é muito rico. Eu vou colocar os dois no... Coloca assim para a gente ver, para a gente apreciar, né? É muito legal. Excelente. Muito bom. Muito bom. E aí, Ótimo. gente? Bom, Mais algum comentário? Não, eu achei bacana. Eu achei que foi ótimo. Também gostei muito. Ok. Muito interessante. Quer dizer, eu acho, viu? Desculpa, a Lígia Clark sempre me... Quem é que está falando, hein? É a Tuta. Não estou vendo. Cadê a Tuta? Ela está aí? Tá. Estou aqui. Ela está aí. Pô, pensei que fosse agente secreto que estivesse falando. Desculpe. Mais ou menos. É brincadeira. Eu sempre achei muito... Eu acho intrigante a Lígia, o caminho que ela faz, sabe? Dela ir saindo das artes gráficas bidimensionais, em que ela representa a tridimensionalidade. Ela representa, e daí ela pega e sai, e vai fazer as coisas... É impressionante. Né? Ela vai estar sempre... Sai do papel, assim, né? Ela entra, começa um trabalho, explora bastante, daí já parte para outros, vai tendo novas ideias e vai partindo para coisas diferentes. É impressionante. Isso. A coragem dela, né, de fazer coisa nova o tempo todo, né? Legal, inquieta, né? Ela era inquieta. E o mais bacana ainda é que ela fazendo a obra e fazendo a pessoa mexer na obra que ela fez, ela torna o espectador um autor de obra. Então, você viu essa aí? Essa interação que eu acho legal. Eles vestiam as obras, né? Os espectadores vestiam as obras. Não só vestiam, como ele faz, ele modifica a obra, ele vê uma obra parada ali, tridimensional, ele vai lá, mexe, faz uma obra diferente. Quer dizer, ele vira um criador. Também, Fica um aspecto diferente. É bacana. Ela sai da gráfica, né, do artista gráfico, vai para a escultura, e da escultura vai para uma questão terapêutica, né, porque ela vê a cura de uma participação do outro. Né? É um trabalho conjunto onde tem uma coisa de cura da pessoa, né? Exatamente.
É isso aí. Muito legal. Como é mesmo que ela falou que ela se tornou, não era mais uma artista, não era mais Era uma propositora, né? Propositora. uma propositora, muito legal. Legal isso. Muito Excelente. Muito bom. Que bom que Bom, vocês não esqueça de colocar no grupo esses dois endereços para ele poder dar uma pesquisada, dar uma olhada a mais, né? Tá É bom. muito legal. Tá bom. Agora, o que o Wagner disse para mim, para lembrá-lo, é que ele vai, logo, ele vai publicar aí vamos dizer, a programação dos próximos meses, né? Sim. Então, todos nós vamos estar inteirados do que vai ser apresentado, não é, Wagner? Era isso que você ia falar? Sem dúvida. É isso aí. E depois ele ia também nos lembrar, eu não sei quem está participando do grupo de canto, ele ia nos lembrar que hoje era para ser a apresentação do Hélio, daí ele não pôde por uma questão pessoal, e a Amália, ela foi super gentil, conseguiu adiantar a apresentação dela, trocando com ela. Então, então teremos na semana que vem a apresentação sobre canto coral, com o Hélio e com uma maestrina, que é a maestrina que vai estar trabalhando com a gente durante o mês de julho, de quem quiser fazer parte e quiser, enfim, participar dessa curtição durante julho. Mas na semana que vem a maestrina vai falar também? A maestrina deve estar presente. Em princípio, ela estaria presente. Mas eu não sei se com a mudança ela continua ainda, se ela ainda vai estar presente ou não. Eu não tenho certeza. Vou bater um papo com ela para saber. Legal. Tá bom? Tá ótimo. Muito bom. Amália, parabéns, muito legal. Se você Obrigado, puder, depois, se puder copiar em PDF a tua apresentação, ela fica leve. Daí você podia colocar no grupo, sabe? Mas você não gravou, salva e você salva como PDF. No próprio PowerPoint, ele tem a opção de salvar como PDF. Tá. Ou exportar para PDF, e daí colocar no grupo seria legal. Tá bom. Seria legal. Tá bom? Mas você gravou, né, Wagner? Eu estou gravando, daqui a pouco eu coloco aí também, porque leva um tempo até processar e tal, e aí eu coloco. Bem. Eu vou colocar. Não, quem está assistindo não tem necessidade de assistir tão já. E quem não está assistindo, provavelmente não vai assistir em seguida. Então, não tem essa pressa toda. Né? Tá certo. Muito Perfeito, bom. Muito obrigado. Legal, então, Amália. Também, viu, gente? Muito bom. Regiane, excelente. Muito obrigado. Regiane, entra no grupo aí, minha filha. Obrigada, pode entrar. Aqui não tem. Pode vir aí que todo mundo contribui. Legal. Tá, eu só queria falar mais uma coisinha referente a essa artista, porque assim, quando ela fala que ela é propositora, eu acredito que ela virou uma educadora, né? Porque o processo de educação está ligado com essa questão do participar, do crescer juntos, né? Então, eu acho que ela é educadora, no fundo, nessa fase. Naquela época, eu me lembro, nessa época, de teatro, né? Teatro chamando as pessoas para participarem, né? O Zé Celso, por exemplo, né? Ele era mestre, né? Em puxar as pessoas para o palco para participar e tal, né? Eu sou contra. Eu só participo no palco se eu receber cachê. Claro! Pô, trabalhar de graça. Tem o lado dela de educadora, sim, Regiane, porque ela foi professora há muito tempo também. Legal. Legal. Tá muito bom. Então, ok, tchau, pessoal. Muito próximo. Legal. Até semana que vem. Obrigado, Amália. Tudo de bom, pessoal. Tchau. Obrigado, Amália. Legal. Tchau. Tchau. E Regiane? Já foi. Mas a Amália é porta-voz. Mas a Amália pode dar um toque nela, para ela entrar se ela quiser. Tchau. Até.